Bem, nós estamos aqui na VB Comunicação. Hoje, no Conexão Empresarial, tivemos a oportunidade de receber o Dr. Cláudio Lotenberg, que é o presidente da AMIL e é o responsável pela United Health no Brasil, uma das principais companhias de saúde do planeta. Dr. Cláudio Lotenberg, uma alegria que você está aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, aqui na nossa VB, participando do Conexão Empresarial. Eu queria que você falasse um pouco, de maneira bem sucinta, qual que é o quadro hoje da saúde brasileira? A saúde brasileira enfrenta uma série de desafios, que não são diferentes daquelas que as outras economias e os outros países enfrentam. Nós temos uma crise que tem que trazer uma resposta em relação às questões do envelhecimento, uma resposta em relação à incorporação das diferentes tecnologias e que, evidentemente, passa por um processo de sustentabilidade. Hoje, o benefício saúde ele representa um item bastante pesado no contexto das sociedades contemporâneas. E o Brasil tem um problema parecido com outros países, evidentemente com as suas desigualdades, suas condições geográficas, um país que ainda tem muito para fazer no sentido da inclusão social, mas que no quesito saúde, ele no fundo tem uma dificuldade que é bastante parecida com as outras economias. Tem algumas colocações que o senhor fez ali durante a conexão que eu acho que são bastante interessantes e que são assuntos muito falados nesse momento do Brasil. Todo mundo está falando que o Brasil está com a população envelhecendo mais do que em momentos anteriores. O que isso representa para a cadeia que faz parte, que cuida das pessoas no país hoje? Primeiro que acho que tem que existir uma conscientização dos mesmos moldes que tem que existir essa conscientização para a Previdência. Quer dizer, se as pessoas querem viver mais, elas vão ter que trabalhar mais e contribuir mais. Então a gente tem hoje limites de idade que estão absolutamente fora da realidade. Você teve a oportunidade de ver que eu chamei a atenção para esse dado. Quer dizer, viver mais significa custar mais. Então essa questão é uma questão que ela é bastante representativa. Fora isso, significa que a gente vai ter que criar uma infraestrutura para uma população mais velha. Ou seja, as cidades vão ter que ter um tipo de conotação diferente, os acessos, as condições das residências. E a gente tem que se organizar, inclusive, com o potencial do capital humano. Que cuidadores, pessoas que no fundo hoje não têm uma função de participar no cenário de atendimento ao idoso, vão ter que estar preparados para uma realidade onde a dependência é muito grande. É fato que a telemedicina ajuda, mas o fator humano sempre fará muita diferença. Então, uma sociedade tem que se modernizar. Simplesmente imaginar que é um problema de recursos, de dinheiro, eu acho que é minimizar algo que é muito mais profundo. Entre essas mudanças aí, essas novas possibilidades que o Brasil está passando a ter que construir, inclusive, principalmente com essas mudanças econômicas que a gente teve, eu acredito que uma das informações que o senhor colocou na palestra talvez seja dentro dessa perspectiva nova da economia brasileira. Você falou que há mais de 5 anos não existia a questão do plano de saúde individual, e sim só os planos corporativos. O que isso muda para o cara que está nos assistindo ali e quer fazer um plano de saúde só para ele? Antes ele não podia e hoje ele vai passar a poder? É isso? Se eu pudesse esclarecer alguma coisa para quem está nos assistindo, é que no fundo quem custeia isso não é operadora, não é seguradora, é o próprio cidadão. A operadora está lá, ela vai se interessar pelos projetos de planos de saúde na medida em que eles tenham um resultado positivo. Quer dizer, ninguém vai querer entrar numa operação ou ser obrigado a entrar numa operação que ele vai ter prejuízo. Então a primeira coisa é que as pessoas têm que se acostumar a cuidar da sua saúde e administrar a sua saúde. Em segundo lugar, com as modalidades que a gente tem hoje, quer dizer, até por uma falha regulatória de excesso de proteção do consumidor, os planos individuais desapareceram. E esse desaparecimento ele causou uma preocupação na sociedade. Nós, particularmente na nossa economia, na nossa empresa, na AMIL, lançamos os planos individuais novamente, o que significa dizer que eles passam a ter uma alternativa quando eles se desligarem dos seus empregos, coisa que até então não existia. Isso é muito por conta da situação econômica? Não, acho que isso aqui é por conta justamente de uma regulação que não foi boa. Porque no passado, os processos de ajuste de custos não foram repassados integralmente para uma comunidade, que são a comunidade de planos individuais. Como ficou um segmento deficitário, não houve mais interesse por parte da sociedade. Quer dizer, não dá algo novo, é algo que acontece já por uma política superprotecionista. Quer dizer, o papel da regulação é justamente encontrar um equilíbrio. Claro, preservar os direitos dos cidadãos, mas não eliminar por completo o mercado, que foi o que aconteceu
com a regulação dos planos individuais. Pois é, doutor Cláudio, com essa crise, muitos trabalhadores acabaram perdendo o plano de saúde. O sistema único está saturado. Como resolver essa situação agora que a economia está retomando lentamente o seu rumo? Eu acho que existem algumas coisas. Em primeiro lugar, imaginar que a economia deve andar até mais rápido, né? Porque se não há um crescimento do PIB superior a 2%, a taxa de desemprego não muda. E com taxa de desemprego não mudando, logicamente, o acesso aos planos privados, eles acabam ficando restritos. Sobrecarrega o SUS, atividade econômica de novo indo mal, a parcela que você investe ela é correspondente a um teto orçamentário. Então, a resposta para todas as questões está na economia, por um lado. Por outro lado, numa gestão mais eficiente dos recursos, quer dizer, uma visão um pouco mais responsável, um zelo em relação ao desperdício, uma mecânica remuneratória um pouco mais justa, que privilegie quem é competente. Quer dizer, tem dois trabalhos a ser feitos, um que depende da economia e outro, fundamentalmente, do trabalho de cada um de nós aí na gestão dos planos de saúde e na esfera pública também em relação ao Sistema Único de Saúde. Mas o senhor tem reclamado também que o sistema de saúde no Brasil é muito centralizador, né? Que é muito amplo essa rede, diferente de outros países. Que na Inglaterra, por exemplo, agora estão chamando a iniciativa privada para entrar no processo. Como que é isso? Como deveria ser dosada essa parte pública e privada? Na verdade, o que acontece? A sociedade quer ser atendida, ela não está preocupada se ela é atendida pelo público ou pelo privado. E o privado tem dado respostas mais eficientes, tanto que as pessoas querem ter seus planos privados e não querem ter o sistema público. Você citou o exemplo de algumas economias europeias que estão chamando o setor privado. E é claro, veja, quando você fala sobre licitações do setor público, então a lei que rege as licitações de estrada são as mesmas que regem as licitações de medicamento. Só que a urgência de um é totalmente da urgência de outro. Então, para a gente poder ter um sistema mais leve, mais ágil, que responda mais adequadamente, inclusive com um sistema contratual de funcionalismo. Quer dizer, hoje o funcionalismo público no Brasil ele é um problema. Por quê? Porque existe uma estabilidade em relação a essas posições. Então a inserção do setor privado e o crescimento dele, no fundo, dando suporte ao sistema público, pode ser uma boa alternativa para a gente ter uma saúde de melhor qualidade e maior acesso. A questão do profissional também. O senhor estava falando que existem muitas cirurgias que não precisavam ser realizadas. Hoje a saúde está muito mais voltada para o lucro, para o dinheiro, do que para a saúde do cidadão? Eu acho que não. Eu acho que essa visão é equivocada. Talvez ela seja o grande discurso das pessoas que enxergam no sanitarismo, na medicina preventiva, o único caminho. Não é verdade. Tá? Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, tem muita medicina de qualidade acontecendo. A questão do desperdício. Quer dizer, a falta de uma medicina mais protocolar, uma medicina mais métrica, uma visão um pouco mais criteriosa na utilização de tudo isso. Tá? Não é bom radicalizar achando que está vendo só... Não, 33%, aproximadamente um terço, é desperdício. Mas pode ser falha processual, pode ser retrabalho, pode ser uma série de coisas. E também prática médica ruim. E na prática médica ruim, nem todos os profissionais médicos que exercem de maneira ruim são profissionais antiéticos. Às vezes são pessoas que aprenderam mal como utilizar aquele recurso. Por quê? Porque os professores de adoção tecnológica foi a indústria. A ela tanto faz, ela não cuida de ser humano, ela na verdade faz venda. Aí sim existe a visão mercantil, que acaba contaminando o médico. Que eu acho que esse juízo absoluto, sabe, criando uma situação de que o médico tem um papel maléfico, não é verdadeiro, ele é pelo contrário, ele é mínimo, que ele precisa de suporte, ser bem remunerado naquilo que ele faz. Agora tem alguns médicos que defendem o slow medic, né? O médico que atenda o paciente com mais calma, com mais paciência, enxergando, sentindo o paciente. O senhor acha que hoje esse trabalho, esse contato médico-paciente está muito superficial? Eu acho que sim, eu acho que o contato médico se superficializou, foi dado uma importância enorme para a tecnologia e os fatores que causaram isso. Primeiro foi a remuneração ruim dos médicos. Em segundo lugar, o falso entendimento e o verdadeiro mito que se assumiu de que a tecnologia é a resposta para todos os males. A gente precisa trabalhar numa mudança cultural, não é fácil. Mudar a cultura é um grande desafio. Para finalizar, você falou aí sobre essa questão da tecnologia. Eu escutei de algumas pessoas recentemente algumas informações que eu queria não só confirmar, mas a sua opinião. Uma das pessoas me falou que hoje, por exemplo, você tem equipamentos que você coloca no paciente, o médico pode estar do outro lado do mundo, ele consegue te acompanhar em vários das questões, desde pulsação à questão sanguínea. Essa evolução tecnológica, que de alguma maneira
aproxima o profissional do paciente, mas também distancia. Como é que vai ser essa composição para frente? Veja, a gente cada vez mais fala que o contato humano ele é absolutamente insubstituível, isso é um fato. Agora, evidentemente que existem situações para as quais você pode mecanizar, você pode automatizar. E você, na verdade, até fortalece a capacidade de entendimento daquele paciente por parte do médico. Por isso que é bom de não dividir de maneira tão simplística essa visão de enxergar o tipo de relacionamento. Acho que existe espaço para as duas coisas. Agora, a gente não pode imaginar é que mesmo por detrás dessa tecnologia, distante ou não distante, ou mais distante que a gente imagine, essas pessoas jamais abrirão mão de ter um profissional médico por detrás delas. Cabe ao médico, na verdade, orientar. E esse papel de orientação de educação, eu acho que tem sido pouco exercido. E tem, na verdade, dado espaço a uma visão muitas vezes até corporativista, com medo de perda de mercado, que é uma bobagem. O mercado só vai aumentar, desde que a gente, de fato, saiba utilizar adequadamente os recursos tecnológicos. Sobre a formação dos médicos, a decisão do governo de não criar mais escolas por um determinado tempo, e o que se esperar dos novos governantes? Ano que vem, pelo ano eleitoral, o que a política tem feito para a saúde? Tem feito mais bem ou mais mal? Difícil responder isso. A política para o país tem feito muito mal, né? Porque a gente está vendo que os políticos estão muito preocupados com as suas carreiras, com as suas posições, utilizar-se os atuais cargos para almejar cargos futuros. Eles não estão se comportando como verdadeiros servidores da causa humana. Então a política, infelizmente, tem feito muito mais mal para o país do que bem. Tá? Eu acho que isso aqui talvez seja importante que as pessoas que têm algum papel na sociedade comecem a falar, porque elas reproduzem o incômodo, principalmente daqueles que não conseguem se expressar, porque talvez não tenham a capacidade nem de entender, limitados que são na sua participação de um mundo democrático. Então, eles têm feito um mal, sim. Por quê? Porque a visão política tem sido uma visão compensatória. A visão política tem sido a de curto prazo. A visão política tem sido a do bônus de natureza eleitoral. Quando que, no fundo, a gente sabe que essas mudanças elas não acontecem de forma compensatória. Para elas serem verdadeiras, elas têm que ser estruturantes. E o estruturante toma tempo, principalmente. E o tempo, nem sempre, ele se ocupa do mesmo mandato. Então, as pessoas, logicamente, lateralizam aquilo que depende do tempo, visando, evidentemente, benefícios de natureza pessoal. É muito triste isso. E as escolas, o fato do governo ter barrado a criação de novas escolas? Eu acho que o governo está preocupado com a qualidade das escolas que nós temos, né? Não adianta formar mais médicos se os médicos seguirem adensados nas mesmas regiões e sem foco em prioridades. Eu acho que o governo quer fazer, nesse aspecto, eu não acho que seja o governo, eu acho que é o Estado, né? Ele está brecando a proliferação de escolas, fortalecendo a avaliação do currículo, se ele é adequado para o momento atual, e, de certa forma, mais para frente, voltar a criar mais faculdades se for necessário. Mas o que precisaria ser uma política de carreira médica para o país, como existe com os juízes, né, que não existe na área médica. É isso que está faltando. Isso não se faz com mais escolas, e sim com políticas estruturantes. Acontece que você montar uma política estruturante, uma carreira, isso pode demorar anos para acontecer. Abrir uma escola, você faz uma inauguração, de novo, cai no mandato eleitoral. E esse é o mal do nosso país. Aliás, arrisco até dizer, não só do nosso, mas de várias democracias. Infelizmente, nós estamos pagando a conta de uma falta de uma visão mais comprometida. Acho que a gente precisa ter um compromisso um pouco mais ético com as nossas próprias vidas. Dr. Cláudio Lotenberg, presidente da United Health do Brasil, responsável pela MIL e tantas outras operações, muito obrigado pela presença aqui na VB Comunicação, obrigado pelo show que você deu de conhecimento aqui, e na nossa revista Viver Brasil vai estar na edição de janeiro a entrevista com o Dr. Cláudio Lotenberg. Obrigado a você. Obrigado.